E aí, pessoal, beleza? Tudo certinho? Tudo jóia. Então vamos lá, vamos seguindo com o nosso projeto aqui do Background Service. Então a gente já preparou toda a massa de dados. A gente já viu o telefone, endereço, e-mail, documento. Então a gente vai fazer a última parte agora para gerar referente aos dados, né? A gente vai gerar os dados do cliente usando esses outros geradores complementares. Então aqui em massa de dados vamos criar nossa classe. Finalmente, de gerador de cliente, que vai ser a partir dela que o nosso serviço vai gerar as informações no nosso arquivo para ser processado. Então, eu vou chamar aqui de gerador cliente. Então, enquanto ele carrega para a gente, a ideia vai ser a gente definir o nome desse cliente e aí depois a gente vai gerar um telefone para ele e todas as demais informações, tá? Então, para poder gerar a informação do nome, a gente vai pedir para ele gerar um nome aleatoriamente, tá? Então, você pode fazer isso de várias formas. Eu pensei em a gente fazer assim, ó. Eu vou ter uma lista privada aqui. Vai ser uma lista de texto, né, string, onde eu vou ter alguns nomes. E aí, a partir desses nomes, ele vai selecionar para mim o nome aleatoriamente, tá? A gente vai incluir alguns nomes daqui a pouco. E aí eu vou ter também, da mesma forma que eu vou ter meus nomes, eu vou ter aqui também os sobrenomes. Porque ele vai gerar um nome composto, né? Com nome, sobrenome. Até para ajudar a gente a criar alguns e-mails lá na hora de gerar a informação do meu cliente, tá? Então aqui basicamente você vai preencher com nomes, tá? Ó, vou colocar aspas lá, coloca o nome da pessoa. Vou colocar aqui André, pode colocar Ana, ó, Michele, e aí você vai preenchendo, tá? Pode colocar quantos nomes você quiser aí. Quanto mais nomes tiver, vai ser melhor para ter uma variação de nomes, tá? Então aqui, ó, vou copiar uma listinha que eu já tenho, mas aí você pode incluir os nomes que você achar melhor aí, tá? Vou quebrar aqui ó, só para facilitar a visualização. Então fui colocando alguns nomes aleatoriamente. Ó. Então, ó, tem alguns nomes aqui. Acho que tem uns 20, 30 nomes. Aí tá bom, se quiser copiar, pausar o vídeo, incluir esses nomes mesmo. Ou então você pode colocar outros sem problema. Certo? Beleza, vou minimizar aqui para a gente ganhar espaço de tela. E o mesmo vou fazer para sobrenomes, tá? Então aqui eu tenho também já alguns nomes, na verdade, sobrenomes, né? Então eu tenho, por exemplo, ó, acho que eu vou quebrar aqui também só para facilitar. A partir daqui, não, a partir daqui. Epa, tem uns espaços aqui. Mais alguns. Ó, então estão os meus sobrenomes aqui, certo? Então a ideia é que ele combine para mim esses nomes com esses sobrenomes e aí eu vou ter o nome gerado para o meu cliente. Então, isso aqui vai ser uma lista auxiliar que eu vou precisar para poder criar. E além disso, eu vou precisar também, para gerar o telefone, eu vou precisar daqueles DDDs, igual a gente fez lá no telefone. Então, eu vou vir aqui ó, no meu gerador de telefone. Eu vou copiar isso aqui, ó. Esses DDDs, tá? E vou carregar eles da mesma forma, ó. Vou copiar esse método que carrega os DDDs. A gente vai manter o mesmo padrão daquelas cidades que a gente usou como teste, né? São Paulo, São José, Santos e Sorocaba. Certo? Boa. Então vou minimizar aqui. Então são os meus métodos auxiliares. Deixa eu ver se tem mais algum para auxiliar a gente aqui. Não, são esses. Agora a gente vai para o nosso método principal. Então, ó, todos esses aqui são minhas listas estão privadas. Esse método também está como privado. Então vamos para o nosso método principal. Eu estou criando como estático aqui, só para simplificar na hora de fazer a chamada, tá? Não precisa ficar instanciando. Então, o que a gente vai criar é um cliente. Então, vamos adicionar a referência para cliente.
Ctrl ponto. Agora ele carrega lá a opção pra gente. Dá um Enter para confirmar. E aqui ele vai gerar pra gente vários clientes, tá? Na verdade, eu não dei o nome pro método, né? Opa, tá vivo? Falta dar um nome para ele, né? Gerar cliente. Agora sim. Então a ideia vai ser a seguinte: eu vou informar quantos clientes eu quero que sejam gerados, tá? Então eu vou ter uma quantidade. Eu vou passar como parâmetro. Então eu vou informar 10, aí ele vai criar 10 clientes para mim, tá? Ok? Certo. Então vamos lá. Vamos começar então com o nome. Então a gente vai ter uma lista de string aqui, eu vou chamar de nomes gerados. Ele vai controlar para mim os nomes que forem gerados na minha aplicação, tá? E aí já vou montar também aquele bloquinho try, catch, para caso dê algum problema. E a gente está colocando uma mensagem lá para cada método. Aqui também eu vou fazer igual, tá? Vou falar se deu uma falha na geração dos dados, né? Na geração, pode ser de clientes também. Boa. E aqui ele está recheando, porque eu não estou retornando nada. Vamos retornar um nulo por enquanto. A gente só tem que remover isso depois, só para ele não dar o erro. Então vamos para a parte principal agora da nossa aplicação geradora de clientes. Então, quando ele iniciar aqui, eu vou pedir para ele carregar a informação do DDD. Carrega aqui os DDDs. E a gente vai usar aquela classe randômica, né? Nossa random. E aí vamos ter a nossa lista que vai ser também gerada. Posso até colocar ela primeiro, ó. Se quiser copiar já aqui o tipo de retorno, não. Essa é a minha lista que vai ser gerada do tipo clientes, não. Teremos clientes, vou instanciar essa lista. E essa aqui é só para controlar os nomes, tá? Boa, vamos lá então. Então o que eu vou fazer? Eu vou gerar clientes até que eu atinja essa quantidade aqui, ó, que eu vou solicitar. Então vou criar um looping, porque ele vai repetir isso de acordo com o número de vezes, o número de clientes que eu precise criar. Então esse meu loop vai funcionar desse jeito. Enquanto a minha lista clientes ela tiver um count, né, um contador menor que a quantidade, ele executa. Então se eu coloquei 10, se ele tiver com 9, é menor, ele executa. Ele está com 9, ele executa. Ele vai incluir, vai estar 10. 10 é menor que 10, não, ele sai do programa, tá? Então vai ser essa a ideia. Então vamos lá. Para os nomes. Para ele gerar um nome, eu vou dar uma opção para o meu programa que ele pode gerar um nome composto, ou seja, 2 nomes, ou então apenas um nome. E ele também pode ter 2 sobrenomes, ou então apenas um sobrenome, tá? Então a gente vai montar uma regra aqui usando a nossa classe randômica para fazer isso. Então, primeiro, eu quero saber quantos nomes eu vou ter, se eu vou ter um ou 2 nomes. Então, minha quantidade de nomes vai ser definida aqui pelo meu randômico, next. Então, eu vou ter de 1 a 2 nomes, tá? Boa. Para o sobrenome vai ser a mesma ideia. Então, eu vou ter um int aqui, quantidade de sobrenomes. Vamos só acertar esse nome, mas ficou com um O maiúsculo, né? Minha quantidade de sobrenomes também eu vou ter um next. E vai ser entre 1 e 2 sobrenomes. E como é que eu vou definir esses nomes agora? Vamos criar aqui a variável nome. E eu vou analisar ela e vou ver minha quantidade de nomes. Ela possui apenas 1. Se ele falar que é 1, eu vou fazer assim, ó. Eu vou ter meu nomes, que é esse array aqui em cima, essa lista, né? E aí ele vai pegar para mim uma posição dela. Qual vai ser essa posição? Essa posição vai variar, vamos definir aqui. Eu posso fazer direto também, né? Eu vou ter um next aqui, ó. Vai ser entre a primeira posição da minha lista até a última. Nomes.count menos 1. Então assim ele vai encontrar para mim um nome.
Isso aqui eu estou fazendo aquele if que ele resolve em uma linha só, né? Não ter que montar o if, else. Então, isso aqui, essa exclamação, essa interrogação, ele quer dizer, se essa condição, ó, se for um nome, então ele vai gerar para mim um nome aqui. Mas se não for um nome, se não for um, ele pode ser dois. Então vai ter o meu else. E aí o else aqui nesse if mais curtinho, representado por 2 pontos, tá? E aí como é que ele vai fazer? Ele vai ter que gerar um nome para mim, da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou copiar. Seguido de um outro nome, porque são 2. Então, só para facilitar aqui na hora de concatenar, eu vou usar aqui o dólar, né, com aspas, então abre a chave. Então, aqui, ó, gera para mim o primeiro nome. Depois que ele gerou o primeiro nome, aí eu vou colocar um espaço e pedir para ele gerar o segundo nome. Aí eu só copio, mas antes de copiar isso, tem que ter a chave também, né? Chave, aí insiro. Aí eu garanto que ele vai fazer isso 2 vezes. Tá? Então, um ponto e vírgula. Então, vou reduzir só para você ver a estrutura completa. Depois eu aumento, tá? Então, o que ele faz aqui, ele olha, é um nome? Então, gera para mim um nome. Ah, o valor de quantidade de nomes não foi 1, foi 2. Então, você vai gerar para mim um nome com espaço e mais outro nome, que é o nome composto, tá? É assim que ele gera o nome pra gente. Pra gente fazer o sobrenome, vai ser a mesma ideia. Então, eu vou ter aqui, ó. Vou copiar só pra gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, eu vou ter, ó, minha string de sobrenome. Ele vai olhar a quantidade, a mesma ideia, né? Se for 1, cria um sobrenome para mim. Se for 2, cria um concatenado, né? Eu tenho um espaço e mais um sobrenome. Eu poderia até incluir uma validação se o sobrenome foi igual, mas para simplificar eu vou deixar assim, tá? Se ele selecionar 2 vezes o mesmo sobrenome, vai passar desse jeito, tá? E aí depois eu tenho meu nome completo. Então o nome completo vai ficar como? Eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter a junção de nome e espaço sobrenome. Sobrenome. Então, se quando eu executar ele falar que tem 2 nomes e mais um sobrenome, ele resolve nessas 2 variáveis e concatena tudo aqui. E aí vai sair os 2 nomes mais o sobrenome, tá? Com isso a gente fecha o nosso nome completo. Agora eu vou aumentar aqui novamente. E a gente consegue o nome para o nosso cliente. Aí o que eu vou validar? Se esse nome já foi usado ou não na hora de gerar. Por isso que eu tenho essa lista aqui de nomes gerados. Então eu vou validar aqui, ó. Se meus nomes gerados, se ele contiver, então eu não vou fazer nada, não vou incluir. Mas se ele não existir, então eu vou usar ele. Então eu só vou inverter esse não contém, esse contém vai ficar assim, ó, coloca uma exclamação, ele vai fazer a leitura. Se ele não existir, então ele executa esse if, tá? Então aí, se ele não existir, a gente vai criar nosso cliente, né? Cria lá nossa classe cliente. Opa, cliente. Vou instanciar esse objeto. E aqui eu já posso atribuir, ó, para minha propriedade, ó, nome. Aí eu coloco o valor da minha variável nome completo. Que ele criou aqui pra gente, né? Ponto e vírgula. E aí preenchemos o nome. Beleza, muito bom, maravilha. Terminou? Não. Se a gente olhar aqui a nossa classe cliente, o não F12, você vai ver que além do nome, o ID o banco vai gerar pra gente depois, né? Mas o nome, além dele, depois eu tenho ó, o e-mail, o telefone, endereço, documento. Preciso gerar essas informações. Então, a gente vai gerar elas agora, tá? Mas a gente já tem essas ferramentas que a gente criou previamente para ajudar a gente, para deixar o trabalho mais simples ou menos trabalhoso. Então, vamos criar um e-mail agora. Uma vez que eu já criei aqui o cliente aqui em cima, então eu vou ter cliente, vai ter minha propriedade e-mail, e eu vou adicionar apenas um, tá? Eu vou adicionar um e-mail, e de onde vai vir esse e-mail? Eu vou chamar o meu gerador de e-mail, e vou chamar aqui o meu método gerar e-mail. E o gerar e-mail, ele pede para informar o quê? O nome, ó. Então a gente vai usar aqui, ó, o nosso objeto cliente, a propriedade, nome. Show. E a gente fecha aqui o parênteses, ponto e vírgula.
Então, com isso, a gente já vai matar o problema do cliente. E agora do e-mail, tá vendo que foi rapidinho? É apenas chamar o que a gente já fez nas outras aulas. Vamos lá. Cria então o e-mail. Vamos para o telefone. A gente vai gerar um telefone aqui. Telefone. Vou chamar lá meu gerador de telefone. E aqui ele vai gerar o telefone pra gente, né? Certo? Boa. O que eu vou fazer quando ele gerar o telefone? Eu quero saber qual que é o DDD desse telefone. E o seu DDD olhando os 2 primeiros dígitos, né? Então eu vou pegar esse telefone gerado, né? Vou acessar a descrição dele. E a partir dessa descrição eu vou pegar a substring, que vai ser, ó, na posição inicial, os 2 caracteres. Com isso ele vai retornar para mim o meu DDD. Eu vou guardar aqui numa variável. Por que eu estou fazendo isso? A partir desse DDD, eu vou acessar essa lista que eu tenho aqui em cima, ó, que carrega os DDDs, certo? Então eu vou acessar aquela minha lista de DDD. Primeiro vamos fazer só o seguinte. Vamos pegar o telefone gerado e vamos adicionar já para o nosso cliente, né? Eu vou pegar meu cliente, vai acessar aqui telefones e ele vai adicionar o telefone gerado para a gente. Legal. Boa. E agora o que eu vou fazer? A partir desse DDD que ele gerou, eu vou encontrar qual que é a cidade para esse DDD, né? Ó, entre as minhas 4 cidades. E aí eu vou usar esse dicionário aqui. Como é que funciona esse dicionário? Se eu pegar esse dicionário DDD e eu informar aqui para ele como a chave o endereço desse DDD aqui, ele retorna para mim um valor. E esse valor é a minha cidade. Eu posso chamar, por exemplo, de cidade string. Ele encontra a cidade. E eu preciso saber essa cidade porque quando eu vou gerar lá o endereço, vamos voltar nele aqui, ó. Para gerar um endereço, ele quer saber qual que é a cidade onde ele vai gerar, lembra? Então, a partir do DDD, a gente já pega a cidade e aqui a gente já vai criar o nosso endereço. Já fica tudo amarradinho. Endereço, adiciona a partir do meu gerador de endereço. Então, eu vou pedir para ele gera o endereço a partir da cidade. E essa cidade veio de onde? De onde ela brotou. Ó, fechei mais um parênteses. Essa cidade veio a partir do meu DDD, que foi gerado a partir do meu gerador de telefone. Olha que legal. Então fica tudo amarradinho aqui, né? E ajuda a gente a criar as informações. Beleza? Então já temos o cliente, o e-mail, o telefone, o endereço. Agora falta a gente gerar as informações referente aos documentos, que são 2, né? RG e CPF. Bora fazer isso então. Meu cliente, ele possui documentos. E eu vou adicionar documentos a ele. Então, qual que é a classe que gera o documento? É o nosso gerador de documento. Então, vamos gerar primeiro, sei lá, o CPF. Olha lá, gerar CPF. E aí ele já vai adicionar para o nosso documento. Agora, por fim, vou acessar aqui documentos de novo. Vou adicionar um novo documento. E vou usar o meu gerador de documento para gerar para a gente um RG. Boa. Caramba, hein? Ó, juntou tudo que a gente fez até agora. Feito isso, o que eu tenho que fazer com esse cliente? Preciso adicionar na minha lista de clientes, ó, que tá aqui em cima. Então falta a gente fazer isso. Vou pegar esse clientes.adicionar e incluo meu cliente. Ponto e vírgula. E aí, além disso, eu vou incluir aqui, ó, esse nome que ele gerou, eu vou incluir na minha lista de nomes gerados, porque eu não quero que ele repita o nome. Tá? Então, meu nomes gerados, vou adicionar aquele nome completo. Nome completo que a gente criou lá em cima. Ó, vou dar um F12 em cima de nome completo.
essa aprovação onde ele gerou. Gerou aqui no comecinho, né? Ele gera o nome, valida se não existir. Aí ele vai incluir aqui em nomes gerados. Muito bem. Depois disso, ó, onde eu estou retornando agora null, eu vou remover esse null e eu vou retornar minha lista de clientes. Clientes. Lá, retorne clientes. Vou compilar aqui para ver se não quebrou nada. Tá compilando. Então, com isso, a gente fecha essa parte das classes auxiliares que vão ajudar o nosso producer, né? Deu sucesso. Vamos só testar então agora, antes de encerrar o vídeo. A gente vai vir aqui então nos nossos testes. Tá na classe Program mesmo, né? Então a gente vai ter aqui. Vamos testar a geração de clientes. Testar geração de clientes. Tô usando o Parquet aqui também? Não? Tá, beleza. Então a gente vai ter aqui, ó. Vamos criar quantos clientes? Tem minha quantidade. Vou criar 5 para começar, tá? 5 clientes. Então eu vou ter meu gerador cliente. Ponto. Gerar cliente. E aqui vai vir a quantidade. Feito isso, aqui agora a gente coloca nossa lista, né? Uma lista de cliente. E aí ele vai gerar para a gente essas informações. Aí não faz nada com elas, porque aqui é apenas para testar a funcionalidade de geração do cliente, né? Copia o nome do método, breakpoint F9. Vamos aqui no método main, ó, vou incluir ele para geração de cliente. Eu vou comentar essas linhas, ó. Selecionei, atalho no teclado de Ctrl K, depois o C segurando Ctrl. Vai comentar, então a gente vai testar apenas o cliente. Meu projeto aqui setei como meu projeto inicial, né, de testes. Então posso dar um F5 para ele executar a aplicação. E a gente vai validar isso agora. Chegou aqui o meu breakpoint. Então bora lá. F10, F10. F11 para entrar no detalhe do método. Clientes. Carregou os DDDs, né? Vamos só validar aqui, ó. Olha lá, tá os DDDs. 47 nomes, 30 sobrenomes. Randômico. Vamos ver quantos nomes vão ter. Um nome e um sobrenome. Vamos ver o nome que ele gerou aqui, ó. Marcos Gentil. Então, Marcos Gentil, o nome completo, né? Aí ele vai falar que não tem. Montou pra gente, vamos ver como ele vai criar o e-mail. Vamos aqui no detalhe, ó. marcos.gentil@bol.com. Vamos ver se ele encontrou o telefone, achou o DDD 11, está ali de São Paulo. Ó, achou a cidade de São Paulo. Criou um endereço, ó, lá na Praça Antônio Prado. Gerou CPF, gerou RG. Ó, então tem os dois documentos. E ele vai adicionar na minha lista de clientes. E aí tem meu primeiro nome gerado aqui, ó. Marcos Gentil. Vou colocar um breakpoint aqui no clientes, aqui embaixo no return, tá? Ó. F5, olha, chegou aqui, gerou 5 nomes, ó. Bruno Silva, Newton Silveira, Helena Correia, Felipe Fernandes. Vamos olhar o e-mail do Felipe Fernandes, ó. Felipe.fernandes@yahoo. Então, com isso, a gente consegue gerar agora a nossa massa de dados. E aí dá pra gente pedir, cada vez que o meu produtor que a gente vai criar, ele gerar as informações, usando esse gerador cliente, ele cria pra gente, tá? Para finalizar o vídeo, eu pedi para ele gerar aqui, ó, 10 clientes. F5, rodei o programa, vamos validar. F5, aqui ó, meu clientes.
tem um count de 10, ó. Então agora eu tenho vários clientes. Então o legal é que eu consigo agora montar uma massa de dados bem legal, né? Pra gente testar. Bem completa, né? Ó, com informações do cliente, endereço. Ó, esses são José dos Campos. Gera para mim os documentos. E também o telefone, né? Boa. Então com isso a gente fecha essa parte de massa de dados para gerar as informações. E agora a gente foca em chamar essa geração de clientes lá na nossa aplicação produtora, que a gente vai ver no próximo vídeo. E aí depois a gente parte para o nosso consumidor, que é quem vai persistir no banco esses dados aí. A gente tem que montar o repositório também, né? A gente não tem ele ainda, mas dá para a gente fazer já o primeiro serviço só para gerar os dados em arquivo. Combinado? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu joinha, deixe comentários também. Se inscreve aí no canal e a gente se vê em breve. Tá bom? Então, um abraço e eu fui. Até mais, tchau, tchau. Joia.